estou na carta aos Hebreus, capítulo 12. A partir do verso 12. Portanto, tornaram a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazendo veredas direitas para os vossos pés, para que o manguejo não se desvie inteiramente, antes seja salvo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém terá sangue. Deus, bendito seja o teu nome, e fazemos parte de uma igreja santa, imaculada, noiva do Cordeiro, ataviada para o encontro maravilhoso. Glória a Deus. Senhor, glorifique o teu nome e nos fortaleça nesta noite através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Igreja, pode se sentar. Este bíblico, no verso 12, ele faz um convite. E ele fala daquilo que é a verdadeira igreja, a igreja do Senhor. É importante, quando nós falamos de igreja, sempre lembrarmos, quando a palavra de Deus fala de igreja, Deus não está falando de uma denominação. Eu posso ser Maranata, fazer parte da igreja. O nome igreja é assembleia, e é a assembleia daqueles que foram chamados para fora. A igreja é esse povo, de todas as nações, de todas as línguas, todo o planeta, gente que é guiada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo. E a gente sabe que não são muitos que se salvam. Eu perguntava a Jesus se eram muitos que se salvaram. Ele disse que não. Ele disse assim: olha, o caminho da salvação, ele é estreito, e poucos brilham por ele. Eu já falei para vocês que eu tenho ideia do que isso significa. Quantas pessoas acreditam em Jesus, que ele morreu, ressuscitou dentre os mortos, e que ele está vivo, e que ele está falando e se revelando ao povo? Já é uma grande minoria, né? É uma minoria. Não tem tantos. Quantas pessoas que se dizem cristãs hoje creem verdadeiramente que os mortos ressuscitarão? Quantos cristãos, não cristãos, acreditam que Jesus vai voltar? E tudo que eu estou falando aqui é bíblico. Jesus prometeu que ele voltaria para buscar a sua igreja. Mas a maior parte dos cristãos não crê em Jesus. E a Bíblia não manda só nós crermos. A Bíblia diz que só vai receber a coroa da justiça aqueles que crerão, que amarem o dia da vida de Jesus. Salvação.
É para essa gente que está vivendo hoje e ama o dia da vida de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fala. Para combater o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, resta-me receber, está na carta, segunda carta de Timóteo, resta-me receber a coroa da justiça. E o justo juiz tem preparado, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vida de Jesus. Então, a coroa da justiça, a salvação, os que vão ressuscitar dentre dos mortos para subirem com a igreja fiel para encontrar com Jesus. Quantos por cento da cristandade? E entra aquilo que Pedro fala. Nós que sabemos dessas coisas, do juízo que existe sobre o mundo e que Jesus vai voltar, que pessoas nos convenceram? Em santo trato e piedade. Que pessoas? Se você vive o dia de hoje amando a vida de Jesus, você vai viver o dia de hoje como se fosse o dia da volta de Jesus. Cada dia das coisas. Olhando para o alto, dizendo: Senhor, não sou daqui, sou peregrino, sou estrangeiro. Maranata, olha aí. Essa é a igreja. E essa igreja, o texto bíblico que nós temos, nos fala a respeito desse povo, dessa assembleia, desses que foram chamados para fora do mundo. Nosso chamado é esse: não vos conformeis com este mundo. A igreja fiel, ela não toma a forma do mundo. Muitas vezes você vê crentes dizendo assim: olha, eu faço isso porque eu não vejo nada demais. Eu não vejo nada demais. É verdade, tem muito crente que não está vendo nada demais e nem menos que ele não vê. Ele não discerne. Ele não entende o tempo que nós estamos vivendo. Ele não entende o que é igreja. Ele não sabe da seriedade do Evangelho. Ele não sabe. E as pessoas estão pensando no Evangelho como se o Evangelho fosse para o homem. Quando você participa do culto, o culto não é para o homem. O culto é culto a Deus. É o culto que você presta a Deus. Ele é o Senhor dos Senhores. E nós estamos aqui com uma preocupação de sermos agradáveis a Ele. E hoje, o cristão, ele pensa no culto para agradar o cristão. Se está agradando a Deus, não importa. Mas o culto, dos adeptos, vamos pular, isso aqui. É a palavra que eu disse que o nosso culto deve ser um culto racional. É um culto racional. É um culto de gente que Deus tirou das trevas e colocou na luz. Porque as pessoas às vezes confundem o amor de Deus. Se já uma jovem senhora está dizendo ali: mas Deus não é amor? Jesus não é a expressão do amor de Deus? Jesus é a expressão do amor de Deus. Jesus, que no amor dele disse para muitos: raça de víboras, sepulcro caiado, que passou a mão no chicote e expulsou as pessoas do templo, os mendigos do templo, cheio de zelo pelas coisas do Senhor, pela casa do Senhor. Jesus é aquele que disse: olha, estarão dois numa cama, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. É o Evangelho. Aquele que chorou olhando para a multidão, porque amou a multidão, mas disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntá-los debaixo das minhas asas, mas não quisestes. O problema é esse. As pessoas querem Jesus para essa vida. Pensam em Jesus para essa vida. O texto bíblico ele está nos dizendo a respeito dessa verdade, sabe? Portanto, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados.
fazer veredas direitas, caminhos direitos para os vossos pés. Jesus te salvou, Jesus transformou a sua vida, o seu caminho é Jesus. Você vai viver Jesus. O seu caminho pode ser tortuoso, o seu caminho você é nova criatura. O Senhor te libertou do jugo do pecado. Ele quebrou os laços que te escravizavam, que te prendiam. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o servo do Senhor. Você não é escravo de pecado. O seu prazer está nele, em Deus, em Jesus. Na alegria que você tem da sua salvação. Você não é triste. Você não serve de Deus que te encheu de proibições. Não são proibições. Você é aquele liberto que ouviu a voz do Senhor, vá e não deves mais. E aí o texto diz: para nós seguirmos a paz com todo e a santificação, sem a qual é impossível. Está entendendo? Não tem possibilidade nenhuma de você agradar a Deus sem santificação. Agora o Senhor diz que sem fé ninguém verá a Deus. E a fé está muito ligada à santificação, porque fé é obediência. Fé é ouvir a voz do Senhor. Fé é ser dirigido por essa voz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o quê? O que o Espírito Santo diz à igreja. É essa santificação. É um povo que vive da profecia, é um povo que vive dos dons espirituais, é um povo que vive, eu acho que não tem nada demais, é um povo que vai diante do Senhor dizendo: Senhor, o que queres de mim? Não é o que eu penso, não é o que eu quero, mas eu entreguei a minha vida a Ti. A minha vida pertence a Ti. A gente fala: Jesus é o Senhor, Senhor Deus. E Ele precisa de ser o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Quando eu falo servo, eu estou dizendo: eu não tenho mais vontade própria. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Nós temos a mente de Cristo. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, mas é a voz, é a fé. É Ele se revelando. Eu indo aos pés dele e dizer: Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, eu vou fazer isso. O Senhor quer isso de mim. Senhor, isso aqui está certo. Não é a minha mente, não é a minha razão, mas é a mente de Cristo. Daquele que a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. Você vê de uma maneira e Deus está vendo de outra. E o importante é nós sabermos como Deus está vendo. Deus está querendo de cada um de nós. Olha, sem santificação, ninguém verá Deus. Santificação é o quê? É separação. Nós não temos compromisso com o pecado, nós não temos compromisso com este mundo. A santificação é daqueles que são agradáveis a Deus. Davi, ele estava vivendo uma situação muito difícil. E ele estava vestido de saco e cinza. E ele tinha falhado, ele havia pecado. E não tem homem perfeito, mas tem homens e mulheres que são sinceros. É um louvor que diz: o Senhor só quer de ti sinceridade. Porque Deus não tolera é hipócrita. É aquele que acha que pode enganar a Deus. Deus se agrada daquele que se ajeita diante do Senhor. O Pedro mas chegou com lágrimas dizendo: Senhor, eu preciso de ti, eu não tenho para onde ir. Não é isso. Isso é santificação. É aquele que falhou, mas aquele que diz: Senhor, eu não quero pecar, me ajuda. E aí o Senhor tem nos dado toda a condição de santificação. Toda a condição. As pessoas às vezes pensam em santidade, aí pensam naquilo
que o mundo pensa de santidade, né? Santidade, alguém fala assim, Deus é amor, isso não é santificação. Santificação não é aparência. Santificação não é aquilo que eu estou exteriorizando. Santificação é de Deus que vê a sinceridade do coração. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama? Deus é o maior amor da sua vida. Você ama a Deus mais do que ama você mesmo. Tome a sua cruz e siga. Isso é santificação. Aurélio assim, não é perfeição, mas é desejo de ser agradável. É desejo de viver para Ele. É falhar, mas ir buscá-lo com lágrimas e dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso de comunhão contigo. E a comunhão é só na santificação, porque a Bíblia diz: o vosso pecado faz o quê? Separação entre você e Deus. Pecado separado. Você quer comunhão com Deus? Só existe comunhão em santificação, porque dele não há trevas alguma. E como é que eu faço? Eu pequei, eu falei, como é que eu faço? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qualquer pecado, o sangue de Jesus purifica. Você não pode fazer qualquer dia, né? Quarta-feira de cinza, no carnaval, fez tudo de errado, experimentou toda a imundície. Aí na quarta-feira de cinzas, vai na igreja, quando joga para cima, a mãozinha, Jesus, quanto bobagem, me perdoa. Aí ele sai daquela reunião, encontra com o amigo da de fora, ano que vem de novo, uma arrebentada. Isso é hipocrisia. Não tem arrependimento. Não tem santificação. A santificação, você pode até voltar a cometer o mesmo pecado. Pode até acontecer. Mas você está aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, cria em mim o coração puro, transforma a minha vida. Isso não serve para mim. Isso não é o que eu quero para mim. Isso não pode ser de boca para fora. Você tem que partir do coração, porque Deus sonda os corações. E você pode pedir perdão quantas vezes você precisar, desde que seja verdade. Você está dizendo para o Senhor: Senhor, aconteceu isso, aconteceu de novo. Senhor, eu perdi o controle. Uma hora, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema, mas Senhor, eu não quero isso. Senhor, eu vou para as madrugadas, eu vou para o jejum, eu não me conformo. Eu não me conformo com o pecado. Miserável homem que eu sou, mas eu não me conformo de ser este miserável. O Senhor te pergunta: quantas vezes você foi diante dele com sinceridade? Como adianta ficar da igreja cantando: Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, tu és o amor da minha vida. Senhor, eu preciso de ti. O Senhor olhando para você e diz: mentiroso. Ele só no coração e não se deixa enganar por palavras. Ele é a nossa sinceridade. Se você quer vir a Deus, se você quer ser salvo, não engane a você mesmo. Não engane a você mesmo. Porque sem santificação, você não vai ser agradável a Deus. E sem fé, que é obediência, que é ouvir a voz, você não verá a Deus. Ninguém verá a Deus. No capítulo 11 de Hebreus, ninguém vai ver a Deus. Ano 11:6. Ninguém vai ver a Deus se não tiver fé. Fé também não é crentice, né? Fé é crentice. Está falando de muita fé. Ele sobe a escadaria de joelho todo ano. Isso não é fé. Isso é subversão. Fé
é valorizar a voz do Senhor, é querer ouvir a voz do Senhor, é querer ser guiado por Ele. E santificação é viver em comunhão com Ele, é amá-lo, é sair deste mundo, é deixar o pecado. A santificação é o oposto do pecado. E a igreja que vai ser salva é a igreja que as vestes dela foram lavadas do sangue do Cordeiro. Lavadas. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E a Bíblia diz que a vida está onde? No sangue. Por isso que a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Você está diante de Deus e diz: Senhor, eu quero perdão. Por que você quer perdão? Eu preciso de ti. Você é criança do Senhor. Eu preciso de comunhão com o Senhor. Senhor, eu faço parte de uma igreja que está preparada para subir a qualquer hora ao encontro com Jesus. Evangelho para mim não é uma brincadeira. Evangelho para mim não é uma diversão. Evangelho para mim não é um lugar de encontrarmos amigos e de cantarmos juntos. Evangelho para mim é Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo vivendo em mim. É nova criatura transformada pelo poder de Deus. Onde está o amor de Deus? Isso. E sendo nossos pais, Ele nos ofereceu o sangue do seu Filho, para que a comunhão com Ele fosse restabelecida. E aí que está o amor de Deus. O amor de Deus não está no discurso hipócrita. Deus é amor e vai salvar todo mundo. O amor de Deus está: você tem livre-arbítrio. Aqui está a bênção, diz a Bíblia, aqui está a maldição. Santificação, escolher a bênção em cada dia. É livre-arbítrio, é a escolha. É o que eu quero. Você quer o quê? Você quer Jesus ou você quer Barrabás? O que você quer? É escolha. E a escolha é do homem. Deus fez tudo para a nossa salvação. Deus fez tudo pronto. Está tudo preparado. E eu preciso de quê? De querer, de desejar, de buscar, de me achegar a Deus. E repetir. Ninguém está falando aqui de perfeição. Está falando de sinceridade. Eu quero. Eu preciso. Nem me batendo no peito igual publicano, fariseu, porque eu. Não. É ao contrário. E a gente está chorando aos pés de Jesus, Senhor, eu nada sou, eu nada tenho. O outro está dizendo: miserável homem que eu sou, como Paulo falou, ou eu sou pobre e necessitado como Davi. Mas está dizendo: Senhor, igual Davi falou: você não redige o teu Espírito Santo. Não redige. Eu falhei, mas eu preciso do teu Espírito Santo. Não redige. Torna a dar a alegria da salvação. É uma igreja que luta pela comunhão. É uma igreja que clama de dia e de noite, porque ela precisa da bênção. Ela sabe que nós não somos, mas Ele é. Ele é minha força. Eu sou fraco, mas Ele é forte. E é por isso que eu busco a Ele todos os dias. Nós buscamos. É por isso que eu venho ao mundo. É por isso que a igreja vem à madrugada. Por que viemos? Porque eu sou o melhor? Não. Quem busca mais? Quem precisa mais? Quem busca mais? O que ama mais? O que ama pouco? Busca pouco. Valoriza pouco. Quem ama quer estar junto. Quem ama quer estar com Ele, quer estar na presença dEle. Esta é a santificação. A santificação é esse desejo ardente de pertencer a Ele, de ser agradável a Ele, de viver de uma forma agradável a Ele. Se está no pecado você aborrece a Deus. Mas se você está buscando Ele, Ele é a sua porção. Ele vai te dar vitória. Você é fraco? Não, o pecado me vence. Mas Jesus é forte e Ele vai te fortalecer. A Bíblia diz assim: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Por que eu vou cumprir? Porque o Espírito Santo
enche a minha vida. Eu estou cheio do Espírito Santo. O desejo da carne não existe. Você quer santificação, você chega ao Senhor. Quanto mais você buscar a Deus, mais Ele vai te fortalecer. Mais Ele vai te dar a porção dele. Eu vou fazer um esforço. Você não vai vencer nada nos seus esforços. Você busca a Deus e Deus te dá glória. Você busca Ele e Ele te dá força para vencer o mal, para vencer as trevas, para vencer o pecado, para dizer não ao mundo. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará. Se chega a Deus, busca Deus. Aí você vai fazer parte da igreja, vai subir, vai se arrebatar. E esse cristão que nós fez errado, é por isso que poucos não se salvar. Poucos vão alcançar a salvação. Por quê? Porque a maioria dos cristãos não querem santificação. Não tem preocupado com isso. É um crente legal. É um crente que o mundo gosta dele. Porque ele entende o mundo e ele é compreendido pelo mundo. Mas o Senhor disse: bem-aventurados sois vós. O mundo fala mal de nós. Quando o mundo não entender a sua fé, quando você diz: olha a sua escola, você é jovem, adolescente, porque lá na sua escola, o seu amigo olhou para você e diz: não é possível. Não é possível por quê? Você não faz o que eu faço. Você não vai onde eu vou. Você não bebe, você não fuma, você não consome droga, você não fala palavrão. Você honra o pai e mãe, você vai a culto. Você não é desse culto, você não faz o que as meninas fazem por aí, você não faz o que os rapazes fazem por aí. Não, por quê? Porque eu não estou preocupado em ser agradável ao mundo. Não estou preocupado com o que o mundo acha de mim. Eu quero ser agradável a Ele. Deus na sua vida. É uma opinião do mundo, eu não sei. Mas a opinião do Senhor, a opinião do Senhor. Amém? É essa igreja que vai ser salva. Você que está aqui conosco hoje à noite, naquele dia glorioso, que você possa subir ao Senhor. Levar o seu mundo, você chegará diante de Deus e o Senhor dirá: não vos apartai-vos de mim, vós que praticais a fidelidade. Mas Senhor, eu falei línguas. Tipo ele. Você falou línguas? Mas eu digo: tem dificuldade na sua vida. E eu vou te dizer isso. Você vai fazer parte dessa igreja que está preparada, que ama esse dia, que vive a cada dia, dizendo: vem Jesus, vem Jesus. E nós vamos partir, nós queremos estar para sempre com o Senhor. Vamos ficar com o outro. Algumas pessoas não entendiam o que era santificação. E era explicar para essas pessoas o que é e para que serve. E nessa explicação, 3 pessoas se transformavam em joias muito trabalhadas, muito elaboradas. E nós precisamos é deixar o Senhor trabalhar na nossa vida.
Você que é uma pedra bruta aí no mundo, sem beleza, sem nada, à medida que você deixa o Senhor trabalhar na sua vida, Ele transforma a vida do homem em algo de grande beleza. Mas é Ele que faz, é Ele que opera. Dê lugar ao Espírito Santo, deixa o Senhor operar em favor da sua vida. O Senhor mostrou também a senhora no meio do hospital, e a visão estava como se estivesse diminuindo em tamanho, mas uma pomba trazia uma bênção para essa irmã e ela era curada. E eu não sei aqui se isso seria físico ou espiritual. Pode ser espiritual. Para o Senhor curava e tirava essa irmã desse leito, onde ela estava ali incomodada nessa situação. Os irmãos chegaram para o público, no lugar dos bancos, havia mesa farta, uma mesa farta de tempo. Todas as mesas iguais. E o Senhor disse: eu preparei isso para você. Amém? É muito interessante que quando você abre a Bíblia, ela é quase toda de exortação. Pega os profetas do Velho Testamento, exortação. Pega o apóstolo Paulo, que não é Paulo, ele não são os profetas, é o Espírito Santo, cheio de exortação. Por quê? Porque Deus corrige ao que ama. A palavra de Deus é isso, é confrontar você com a verdade, dizer: eu te amo, você vai mudar de vida. Eu te amo, porque isso não serve para você. Não está fazendo nada para Deus, não, está fazendo para nós, Deus. Para nós. É que Ele não quer que você se perca, Ele quer a sua salvação. E Ele vai te dar uma história: está tudo bem, olha, eu sou amor, você pode continuar vivendo assim. Não, a Bíblia diz que Ele veio te tirar das trevas para a luz, Ele veio te tirar do charco de lodo e colocar os seus pés sobre a rocha. É esse o Evangelho, é essa a igreja. Não são os cristãos, a igreja é gente de várias denominações, comprometida com a verdade, comprometida com Jesus. Amém? A igreja conhece o Senhor só quer de sinceridade? Amém. Vamos cantar.
igreja